Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Engemática e nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos onde demonstramos as principais funcionalidades do nosso sistema. Hoje nós vamos apresentar uma funcionalidade base referente à parte administrativa de notas fiscais, que é o processo de entrada de notas fiscais, ok? Existem dois módulos dentro da nossa arquitetura que é capaz de realizar esse processo, esse procedimento. O primeiro deles, que é o que nós vamos demonstrar nesse vídeo, é o Eng PDV ADM, também é chamado comumente de ADM. E temos o segundo módulo, que será apresentado em um segundo vídeo, que é o módulo Engine Tag, ok? Dito isso, nós vamos abrir aqui o nosso módulo PDV ADM. Aqui é a nossa área de trabalho principal. De forma intuitiva, nós temos aqui a opção de operações e nós queremos realizar uma operação de entrada de notas fiscais, certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo aqui é definir quais formas nós podemos utilizar para dar entrada em nota fiscal. Existem aqui pelo menos três formas, sendo a primeira praticamente estando em desuso, mas é possível, que é a entrada manual, onde o usuário ele vai preencher todos os dados inerentes a esta compra, a essa entrada, desde a cada produto inserido, a sua respectiva quantidade, valor e demais informações tributárias. Essa prática ela está em desuso, porém, como eu disse e repito, o sistema permite que seja preenchido manualmente a nota fiscal. As outras duas formas mais comuns, a primeira delas, no caso a segunda, ela é a forma mais tradicional, que é através da importação do arquivo de XML, tá certo? Aqui na tela principal de entrada de notas, nós temos o botão superior esquerdo, importar XML, e aí dentro da importação de XML eu tenho dois canais que eu posso fazer essa importação. Eu posso importar através do arquivo XML, então eu posso vir aqui em localizar XML e navegar dentro das pastas do sistema até que eu encontre um XML válido, tá? Esse XML pode ser obtido de diversas formas, desde fazendo download através do site da tributação, até mesmo recebendo esse arquivo através do seu fornecedor ou qualquer outro serviço de terceiros que seja voltado, seja focado à entrega desse XML. Em contrapartida, a terceira forma é o download do XML através do recurso DFE, tá certo? Esse recurso DFE nada mais é do que uma comunicação externa do sistema para com o portal da tributação. Então, será feita uma consulta pública utilizando o certificado digital da empresa para que a Receita Federal possa devolver quais notas fiscais foram emitidas contra o CNPJ da empresa que está fazendo essa consulta, ok? Então aqui nós temos a área administrativa, onde ele vai listar todas as notas que foram consultadas recentemente e já foram gravadas dentro do banco de dados do EngenTag. Neste caso aqui, para o mês de outubro, que é o mês em que nós estamos gravando esse vídeo, nós não fizemos ainda essa consulta, porém se eu clicar aqui nos indicadores de data, eu vou ter o mês anterior, eu vou ver que eu tenho várias notas referente ao mês de setembro. Caso o usuário queira fazer uma nova consulta pública, nós temos o botão aqui no canto superior esquerdo, consultar. Ele sempre vai sugerir o último NSU que foi consultado. NSU é um número sequencial único, é um número de controle do sistema de tributação, onde a partir dele nós vamos consultar as próximas notas. Então, sempre que é feita uma consulta, esse número é atualizado para o último número consultado. Recomenda-se que não faça a retroação desse número para evitar bloqueios desnecessários, ok? Então, basta aqui confirmar. O sistema vai fazer a busca a partir dessa numeração e vai retornar os registros que foram devolvidos pelo sistema tributário vigente. Pronto. Nesse caso aqui, a consulta ela foi concluída. Não existem mais documentos para consultar.
ou seja, ele está dizendo que concluiu aí a busca. Nós vamos confirmar no OK. E aí nós temos a relação atualizada. Detalhe que do mês anterior essa lista pode ter aumentado, como nós vemos agora, porque ele vai buscar desde o último NSU que tinha sido consultado. Então ele vai de fato atualizar todas as informações que estavam pendentes a serem registradas no banco local, tá certo? Então um ponto muito importante sobre o DFE é que, por ser um recurso público e para evitar congestionamento desse serviço, recomenda-se que só seja feita uma consulta a cada 1 hora, ok? Se eu clicar aqui em consultar novamente, o sistema ele vai dar esse aviso ao usuário, que é recomendado 60 minutos, e que a próxima consulta, né, deve ser feita contando 1 hora após a última execução, que foi às 13 horas e 7 minutos. Esse aviso não impede que o usuário faça a nova consulta, tá? Ele pode ignorar essa sugestão e clicar em sim e fazer uma nova consulta. O que pode ocorrer é um eventual bloqueio por parte não do sistema, mas por parte da tributação, por entender que o recurso está sendo utilizado de forma indevida. Então, muito cuidado para não clicar e não fazer consultas excessivas. Esse bloqueio é temporário, vai ser um bloqueio de 1 hora, porém você vai passar 1 hora sem poder fazer novas consultas. O restante das atividades com certificado permanecem intactas, ou seja, isso não vai prejudicar a emissão de notas fiscais. Dito isso, a segunda informação muito importante sobre essa tela é que, em alguns casos, né, as notas não vão estar com essa coluna MAN, de manifestação, marcadas com a letra S, nem tampouco com a cor verde. O que isso indica? A letra S na cor verde indica que essa nota fiscal está pronta para ser dada entrada, ou seja, a empresa que fez a consulta manifestou a tributação de que reconhece aquela compra, reconhece aquele processo fiscal, aquele processo tributário. Se nós virmos aqui no mês anterior, vamos ver que temos algumas notas que estão sem essa marcação na cor verde. Isso indica que eu não consigo dar entrada nessas notas fiscais. Perceba que no topo da tela os botões estão desativados, justamente porque eu não tenho controle sobre elas até que eu faça a manifestação dessa nota. Diferente das notas que estão na cor verde, a qual os botões estão habilitados. Para manifestar é muito simples, basta clicar sobre a nota que deseja ser dada entrada e clicar no botão manifestar ao topo da tela. Existem aí 4 possibilidades de resposta, sendo as duas da lateral esquerda atividades de confirmação e duas do lado direito atividades de negação dessa operação, tá certo? Comumente a confirmação de operação é utilizada para quando a compra foi efetivada e os produtos já estão no estabelecimento. A ciência da operação ela é utilizada quando eu reconheço a compra, eu quero ter acesso à nota, mas a mercadoria ainda está em trânsito, ainda está a caminho do meu estabelecimento. E as duas opções de forma negativa é desconhecer a operação, quando de fato eu não fiz essa compra, não reconheço e alguém pode ter errado e lançado no CNPJ errado. E a segunda opção do lado direito é a operação não realizada, quando eu entendo que eu comprei, mas por alguma razão comercial eu solicitei o cancelamento ou a desfeita do processo de compra dessa nota fiscal. Então, recapitulando, lado direito nós confirmamos, lado esquerdo nós negamos a operação. Se o intuito for dar entrada, utilize as opções do lado esquerdo. Uma vez manifestadas essas notas fiscais, ela vai ficar na cor amarela com a letra S, indicando que ela está pendente de confirmação. Mas isso é fácil de resolver. Basta tão somente nas que ficarem nesta cor, clicar nesse terceiro botão, que é consultar a chave. O sistema vai fazer uma nova consulta. Essa consulta aqui não tem relação com o bloqueio que eu falei no início desse vídeo. Essa consulta é tão somente para verificar se a chave foi autorizada para uso ou não, ok? Dito isto, nós seguimos aqui com o processo de entrada. Vamos voltar aqui para a tela do mês atual, do mês corrente. Nós vamos ver alguns indicadores aqui. A coluna de manifestação já entendemos que é para definir se a nota está disponível ou não para utilização. Aqui na lateral direita nós temos o ID pessoa, que é o código único do cadastro de pessoa daquele cliente, daquele fornecedor dentro do banco de dados do sistema Engentag.
E logo em seguida nós temos o ID entrada. Esse ID entrada ele está relacionado justamente, como o nome sugere, à entrada de notas fiscais. Logo fica fácil gerenciar aquilo que já foi dado entrada e aquilo que ainda não foi. Se observarmos aqui no mês anterior, também não tive nenhuma entrada registrada, mas eu posso expandir isso para outras datas, tanto utilizando o calendário, tá, quanto digitando a data que eu desejo fazer a consulta. Então vou ampliar aqui para setembro, aliás, perdão, para agosto. Perceba que nenhuma delas foi dada entrada, justamente por ser um banco utilizado para teste. Mais um detalhe importante sobre a tela é que quando a nota fiscal está manifestada, nós conseguimos desde a visualização da DANF, tá? Como nós conseguimos também a exportação do PDF, também conseguimos exportar o XML e tirar um relatório CSV dessa entrada de notas fiscais, ok? Bom, sem mais delongas, seguimos para o processo de entrada. Uma vez que nós selecionamos a nota fiscal que nós queremos dar entrada, eu vou selecionar essa primeira aqui no valor de R$ 255,48. Basta tão somente que eu dê 2 cliques sobre ela e a gente já inicia aí o processo de entrada de notas fiscais. Aqui será relacionado todos os produtos que estão sendo adquiridos nessa nota fiscal, certo? Se nós formos observar aqui, essa nota fiscal, ele tem apenas um item e ele está na cor vermelha, certo? O que isso quer dizer? Significa que o sistema ele ainda não reconhece esse produto, ou seja, ele ainda não teve entrada ou ainda não foi associado. Por que disso? Existem algumas empresas ao qual nós importamos o banco de dados para que o cadastro de seus produtos seja mantido dentro do nosso sistema. Isso requer um novo vínculo, perdão, do produto que está sendo comprado versus o produto que já está cadastrado na loja. Então, no universo de um supermercado, por exemplo, eu posso ter o meu cadastro de produto, um produto chamado Coca-Cola, por exemplo, porém, ao dar entrada, o sistema ainda não reconhece aquele produto dentro do banco de dados, embora ele já exista. E existe a segunda situação, onde de fato eu não tenho aquele produto registrado dentro do banco de dados, tá? São duas situações distintas, a qual ocasionam aqui a linha do produto na cor vermelha, tá? Partindo do pressuposto que o produto já existe na loja e o sistema ainda não reconheceu, ainda não tem o vínculo entre o que está sendo comprado versus o que já tem cadastro. Então aqui embaixo, na tela do ADM, você tem uma legenda indicando que se você pressionar a tecla Enter, você vai iniciar o processo de cadastramento daquele produto, ou seja, você vai cadastrar ele do zero. Porém, se você tem convicção de que esse produto já existe na loja, você quer só apenas fazer a associação desse produto, você tem a opção aqui de digitar o comando Ctrl L para fazer a localização, ok? Fazendo isso de forma prática, vou digitar aqui Ctrl L, nós vamos ver que ele vai abrir o sistema para busca desse produto, para fazer a associação, tá? Aqui no topo, para facilitar a localização, ele tem a descrição que veio na nota fiscal. Então aqui nós temos uma etiqueta Pimaco de carta 6187. Essa é a descrição que veio no produto. Então eu posso simplesmente pesquisar, ao digitar ele já vai me trazendo um autocomplete, tá? Ou seja, uma busca dinâmica dos produtos que têm essa referência. Aqui tem um segredo, uma dica muito importante sobre a busca, que sempre que eu não sei qual informação estou procurando, eu posso me utilizar de um recurso que é o percentual. O percentual pode ser lido pode ser interpretado, perdão, de uma forma que ignore todo o texto que estiver na posição daquele percentual. Então aqui neste caso eu estou dizendo, ignore tudo que está à esquerda e procure a palavra etiqueta. Então ele já ignorou. Se tivesse alguma palavra ali, por exemplo, eu tenho a etiqueta cola-crio, né? Então se eu colocar percentual cola-crio, perceba que ele ignorou a etiqueta, ou seja, a palavra etiqueta que estava à esquerda, porque o percentual ele faz justamente isso, ele ignora. Se eu tiro o percentual, perceba que ele não vai trazer nada com esse resultado de busca. Então, praticamente o percentual pode ser interpretado de duas formas. Ou ignore o que está naquela posição, ou traga-me palavras que contenham
determinada expressão. Então aqui eu estou utilizando percentual, eu posso fazer isso mais de uma vez, ok? Então aqui eu posso jogar um percentual novamente, e se porventura essa tinta fosse a 6187, que é a que eu estou procurando, eu já vi que não tem, tá certo? Então se eu digitar, eu não vou ter. Mas para exemplificar o uso em cadeia dos percentuais, eu vou usar aqui o C182, tá? Então, por exemplo, C182, perceba que ele já refinou a minha busca. Ele ignorou o que estava à esquerda, que neste caso é a etiqueta. Ele ignorou o que estava após cola CRIO e me trouxe a próxima expressão que eu estou procurando, que é o CC. Então nós temos aqui esse recurso, ok, para fazer a associação. Precisei associar o produto, basta confirmar e aí o produto ele já está associado, ok? Carlos, e se o produto de fato não tiver cadastro, que é o caso dessa etiqueta que você está dando entrada? Como eu faço isso? É simples, tá? Nós vamos fazer essa simulação novamente, onde o produto está na cor vermelha. Como eu sei que o produto não existe, para fazer esse cadastro, eu posso utilizar a opção de Enter, ok? Então, ao dar Enter, o sistema vai abrir a tela de cadastro de produtos, tela esta que entendemos que o usuário que está dando entrada já tem conhecimento prévio sobre ela. Se não tiver, volta aí no nosso canal, temos vídeos falando sobre essa temática. Mas essa aqui é a tela de cadastro de produtos, ok? Essa tela de produtos, ele já vai trazer as informações que vieram da nota fiscal, ou seja, ele vai trazer a descrição do produto, a abreviação que veio. Então, cabe aqui ao usuário que está dando entrada modificar a descrição de acordo com a necessidade da loja. Então, um exemplo prático, às vezes você compra um produto que está escrito em sua descrição, caixa com 12 unidades, um exemplo. Você não vai vender essas 12 unidades, é interessante que você modifique a descrição para uma descrição que seja válida para o que você está vendendo, ok? Então, em vez de ter lá caixa 12 unidades, você pode, em um exemplo prático, colocar apenas unidade. Então, é uma questão administrativa, ok? Outro ponto importante é sobre o preço de venda, através do módulo ADM, tá? É uma característica do módulo ADM. Ele vai sempre fazer uma sugestão de 75% acima do valor de compra, tá? Do preço unitário do produto. Então ele vai pegar o preço unitário que está na nota e vai adicionar 75% em cima deste valor para sugerir, e aqui é opcional, uma sugestão, do valor do preço de venda. Obviamente que o usuário pode fazer a alteração desse valor para o valor que desejar, sem nenhum problema, ou ele pode optar em fazer essa precificação na última etapa do processo de entrada, que é justamente o processo de precificação, ok? Ainda falando sobre o produto, uma vez que você está realizando esse cadastro, você pode manipular qualquer outra informação do produto. Mas informações obrigatórias que nós temos aqui é definir o grupo e o subgrupo ao qual esse produto pertence, ok? Não vou entrar no mérito de como realizar esses cadastros, porque eles estão em outro vídeo, tá? A parte de cadastro de produtos, mas caso queira fazer a inserção de novos grupos, você tem a opção aqui no menu lateral direito, logo ao lado da opção de grupo e subgrupo. A segunda informação que é preciso fornecer é a unidade de venda. Fornecer a informação se aquele produto vai ser vendido em unidade, em quilo, em litro, se vai ser vendido em metro quadrado. Então isso aí são as definições da unidade de venda do seu produto. Outro ponto importante aqui, basicamente, é definir a definição do código de barras, caso ele não tenha, nesse caso aqui ele já veio, e conferir-se das informações como um todo, né? Desde o NCM, que já veio na nota fiscal, e todas as informações tributárias. Terminei de preencher, basicamente, das três opções obrigatórias, que é revisão do preço, nós vamos ter o grupo e o subgrupo, e a unidade de venda, basta tão somente que eu faça a gravação e aí a gente já tem um produto novo cadastrado. Ele acabou de ser inserido dentro do banco de dados, ok? Partindo daí em diante, esse processo vai ser feito em cada produto que assim for necessário. Nós vamos ter também a opção aqui do fator multiplicador, tá certo? O que é o fator multiplicador aqui na lateral direita da linha? Cada produto ele pode ter seu fator multiplicador
e ele é utilizado para subdividir aquele produto, ok? Então, como é que funciona isso? Aqui na lateral direita nós vamos ter várias informações sobre o produto que nós estamos checando no processo de entrada e uma informação importantíssima sobre a quantidade que está sendo comercializada. Você vai ter a quantidade comercial e a quantidade tributária, tá certo? Então você pode ter duas unidades de medida na mesma nota. Na maioria dos casos, essa unidade de medida ela vai vir igual, ou seja, ela vai estar exatamente igual nas duas situações, tá? Nesse caso aqui, a unidade comercial, não, a unidade tributária, perdão, está em caixa e no caso da unidade comercial também. Então, quando não há diferença entre as duas, olha, eu tenho 4 unidades aqui e 4 aqui, o sistema mantém a unidade principal, que é a unidade comercial. Porém, quando há divergência entre as duas, entre caixa e aqui, por exemplo, na unidade comercial, desculpem, o sistema vai dar a opção de você escolher qual forma de entrada você quer utilizar o seu produto. Traduzindo, rara às vezes vai ter situações em que na nota fiscal eu vou ter a unidade comercial diferente da unidade tributária. Normalmente, no exemplo prático, eu tenho uma unidade comercial em caixa, por exemplo, e a unidade tributária em unidade de fato. O que vai diferir de um para o outro é que um vai ter lá, por exemplo, uma caixa, ele vai estar lá na quantidade comercial unidade 1, e lá na unidade tributária ele vai estar 12, porque ele faz a distinção entre o que é a caixa fechada e o que é a quantidade que vem em cada caixa. Então esse exemplo não se aplica para essa entrada, mas é importante saber. Fator multiplicador, ele ajuda justamente a desmembrar essas caixas. Então imagina aqui que você está comprando um pacote com 12 unidades ou com 10 unidades. Eu vou usar 10 para facilitar. E aí eu não quero vender 4 caixas. Eu quero vender 40 unidades, ou seja, cada caixa dessa vem com 10 unidades. Então o fator multiplicador ele vai servir para isso. Ao inserir o fator multiplicador nos produtos que assim precisam dessa informação, não são todos, tá? Eu posso ter produtos que de fato eu compro em unidade. Eu vou digitar a quantidade que vem dentro daquela caixa, dentro daquele pacote, ou seja, eu vou digitar quanto eu quero multiplicar. Então, neste caso aqui, se eu tivesse apenas uma caixa, eu vou dar entrada em 10 unidades. Se eu tenho duas caixas, eu vou ter 20 unidades e assim por diante. Por isso que é utilizado a expressão fator multiplicador, porque de fato ele vai multiplicar a quantidade vezes a unidade que vem em cada uma dessas caixas, ok? Espero que tenha sido compreensível nesse ponto, mas caso tenha ficado alguma dúvida, é só entrar em contato com o nosso suporte. Última informação referente aqui à parte dos produtos, na parte inferior da tela, nós vamos ter o CFOP, ok? Em alguns casos, o ADM ele vai fazer o registro desse CFOP e já vai atualizar para o CFOP correspondente à entrada. Porém, em alguns casos, tá, o sistema pode não atualizar automaticamente. Ele pode vir, como no exemplo agora, que eu acabo de digitar, com o CFOP de venda. Ou seja, essa é uma nota fiscal que foi emitida pelo seu fornecedor, então é uma nota de saída para o seu fornecedor, mas para você que está comprando, é uma nota de entrada. Então você deve utilizar um CFOP de entrada, seja uma operação de compra, seja uma operação de devolução, de bonificação, de avaria, qualquer processo fiscal, ele é ou de entrada ou de saída. Então sempre quem emite para um destinatário ele vai estar emitindo como uma saída e sempre quem é o destinatário vai registrar como uma entrada. E aí nesse caso em que o sistema não conseguir validar o CFOP que deve converter automático, sempre que você clicar sobre o CFOP, ele vai fazer a sugestão, tá? Então se eu tivesse aqui um CFOP 6405, que é de substituição tributária, ao clicar ele vai fazer a sugestão, tá? Então vou deixar aqui como 5102 e aí o que vai acontecer? Toda vez que vier eu posso pedir para que o sistema faça a troca. Óbvio que aqui a gente só está com um produto, eu vou trazer outra tela com mais produtos, mas nós vamos ver que todos os CFOPs que contêm essa informação será trocado pela informação que está
ao lado, ok? É importante, caso você esqueça, ao tentar prosseguir, o sistema vai fazer o alerta. Ainda nesta tela, para que a gente possa prosseguir com o processo de importação da nota, nós temos alguns botões de ação aqui na lateral direita da tela, na parte superior, ações de atualização, tá? Essas atualizações elas podem ser utilizadas principalmente na parte de NCM, ok? Para que ele serve? Aqueles produtos que eu já tenho cadastrado e que eu estou comprando novamente, ou seja, eu já tenho um cadastro dele, estou apenas comprando, adicionando esse produto. Eventualmente, ele pode ter o NCM atualizado, desculpem. Isso significa que, em alguns momentos, alguns NCMs podem se tornar inválidos e, ao clicar em atualizar, você vai atualizar o cadastro dos seus produtos que já existem no sistema com o NCM da nota que você está comprando agora nesse momento. De igual forma, você consegue fazer essa atualização para o código de barras, porém, eu sempre recomendo que haja cautela ao utilizar, porque se algum produto teve troca de código de barras e esse código de barras tiver sido etiquetado em algum local específico, você só tem que tomar cuidado, porque ao atualizar você vai invalidar o código de barras que estava cadastrado anteriormente. Óbvio, aqui é muito útil na situação em que alguns produtos mudaram a embalagem e, consequentemente, esse código de barras de fato vai mudar. E aí faz sentido fazer a troca do código de barras, já que a nova embalagem tem um novo código, mas o cadastro do produto ainda é o mesmo. De igual forma, você vai ter a atualização das informações de PIS e COFINS e do código de fornecedor do produto, além do código da descrição, caso você queira. Então, existem esses botões de ação para realizar atualizações específicas e que, como o nome sugere, cada um deles tem a sua funcionalidade. Ok? O botão de cadastrar produto, nós faremos menção dele em uma próxima etapa. Concluiu a parte de associação ou de cadastro de produto, checagem do fator multiplicador e do CFOP de entrada da sua operação, você vai clicar aqui no botão de confirmar. Ao clicar em confirmar, o sistema vai expedir alguns alertas, tá, ok? Ele está passando algumas informações sobre códigos de barras diferentes do XML. Vou clicar aqui em sim. E aí ele vai fazer a importação dessa nota fiscal. Perceba que ao importar essa nota fiscal, ele vai sugerir que você faça a conferência das informações tributárias e caso você tenha alguma dúvida sobre o processo, sempre consulte o seu contador para que possa conferir aí o CFOP indicado de acordo com a ótica fiscal, ok? Lembrando, o sistema ele é um sistema para entrada de notas fiscais, mas o respaldo sempre vai ser o escritório de contabilidade da empresa. Dito isso, nós vamos para as etapas finais da conclusão da entrada de nota fiscal. Eu quero começar aqui pela aba da lateral esquerda, onde nós temos as informações da nota. Nessas informações da nota, nós vamos ter todos os dados que vieram na nota. É importante fazer a conferência para verificar se nenhum valor está cadastrado de forma incorreta. E um ponto importantíssimo aqui é com relação à data da entrada, ok? Então essa nota não tem como, porque é de hoje, dia 9. Porém, se essa nota fosse, por exemplo, do início do mês ou até mesmo do mês passado, de acordo com a data de emissão, eu sempre posso dar a entrada retroativa, tá? Então isso aqui é muito útil, por exemplo, em que eu recebi uma nota do mês de setembro, um exemplo prático, mas eu só registrei no sistema a entrada em 1º de outubro ou em algum dia posterior a setembro. Porém, essa nota precisa constar no SPED do exercício dela, que é o mês anterior. Então aqui, desde que eu respeite o limite da data de emissão, eu posso fazer a data retroativa. No exemplo dessa nota que estamos dando entrada, imagina-se que hoje fosse dia 15 de outubro, eu poderia registrar a entrada dela até o dia 9, que é a data de emissão. Não há problema com relação a isso, ok? Conferidos os dados tributários da nota, nós temos a conferência dos produtos. Essa conferência dos produtos eu recomendo que sempre faça, mas em atenção aos produtos que foram multiplicados, ok?
Então percebam que na tela anterior nós tínhamos 4 unidades, informamos que cada caixa daquela continha, perdão, 10 unidades, consequentemente nós temos aqui 40 unidades que foram convertidas, ok? Nessa conversão do produto, ele também vai converter o valor unitário para que esse valor compreenda a multiplicação da unidade versus valor, compreenda o total que veio na nota fiscal para aquele item, certo? E por último, não menos importante, no processo de entrada de notas, nós temos a aba de contas a pagar, ok? Esse contas a pagar, na maioria das vezes, já vai vir informado no XML, ok? E se não vier formado no XML, eu vou fazer aqui a exclusão de forma intencional, tá? E foi esquecido essa parametrização, ao tentar finalizar o processo de entrada, o sistema vai avisar que não foi gerado nenhuma conta e vai perguntar se deseja finalizar ou se gostaria de realizar aí o processo. Ele pergunta, deseja finalizar? A resposta padrão, caso eu não leia, é não. Então, se eu não ler e digitar Enter no meu teclado, ele já vai compreender que o usuário não quer finalizar e ele já vai trazer para a aba de contas a pagar para que seja ajustado. Então ele já vai estar chamando a atenção do usuário para que seja dado a devida atenção com relação a esse processo. Lembrando, não é obrigatório a criação dessa conta, ele é apenas sugestivo, porém sempre recomendamos que seja feito, porque uma vez que você cria essa conta, ela vai ter a associação a este fornecedor e a esta compra. Consequentemente, dentro do módulo financeiro, você vai ter todo o relatório de despesas com fornecedores. Em casos em que a nota fiscal não traz essa informação, o usuário ou a pessoa que está dando entrada na nota fiscal, ela pode parametrizar a forma de pagamento, ok? Então, ela pode selecionar como vai ser a forma de pagamento, ela pode dizer quantas parcelas, por exemplo, será feito este pagamento, intervalo de dias entre elas e a primeira parcela. Então, vou hipoteticamente dizer que a primeira vai ser para o dia 10 de novembro e serão 3 parcelas. Vou dizer que a primeira parcela vai ser de R$ 100. Se eu mandar aqui gerar parcela através deste botão, ele vai respeitar as 3 parcelas, a forma de pagamento que eu utilizei. Se eu tiver dado entrada, ele vai respeitar e vai fazer o restante das parcelas, respeitando também o prazo de intervalo que foi colocado. Então, no exemplo de um cheque, poderia ter um cheque para 10, 20, 30, para 15, 30, 45. Aí vai ficar a critério de como foi negociado com o fornecedor, ok? Detalhe muito importante sobre esse processo de entrada é sobre o centro de custo, ok? Então esse centro de custo ele vai estar parametrizado no documento que foi utilizado e normalmente nós utilizamos o centro de custo fornecedor, ok? É claro que isso se adequa a cada processo e a cada empresa, mas na maioria das vezes o centro de custo que é utilizado aqui é fornecedor. Se você não sabe o que é centro de custo, verifica outro vídeo que nós temos no canal falando sobre a parte financeira, em especial sobre a parte de centro de custo, ok? Prosseguindo para as etapas finais, ao gravar, agora não temos mais nenhuma pendência financeira na parte da entrada. O sistema sempre vai sugerir o relatório para verificação de produtos que estão com divergência fiscal. Ele é apenas um relatório informativo, tanto é que a resposta padrão dele é não, ou seja, não quero visualizar. Porém, se o usuário tiver curiosidade de saber quais produtos estão com problema, é só clicar em sim e aí ele vai trazer uma relação desses produtos. A exemplo aqui, nós temos um produto que ele é substituição tributária, porém ele está com alíquota de ICMS, então não é compatível. Mesma coisa aqui, nós temos um produto 40, que é isento, e aí a gente tem a alíquota de 18%. Então ambos estão incoerentes por causa disso, nenhum deles poderia ter alíquota. É apenas um relatório que eu posso posteriormente corrigir esses produtos. A última pergunta de fato, no processo de entrada de notas fiscais, é a pergunta de: deseja fazer a precificação agora, sim ou não? Certo? Essa pergunta eu posso responder sim, e eu recomendo que seja feita de imediato, mas caso você não queira precificar no momento da entrada,
você pode anotar o código da entrada que foi fornecido pelo sistema e fazer essa precificação posteriormente. Nesse caso aqui eu vou clicar em Sim e ele vai abrir a tela de precificação para a gente poder precificar o produto. Perceba que essa tela ela foi preenchida automaticamente com o código da compra. Então essa nossa compra foi a compra 42. Caso eu não queira precificar agora, se eu tivesse ignorado a frase, eu poderia ignorar e aí ele me liberaria para a próxima compra. Como é que eu precificaria novamente? Posso fechar aqui a telinha, vou vir aqui em operações, a última opção, ajuste de preço ou precificação. Ele vai abrir a tela sem o filtro, porque ele não tem associação com a compra. E aí basta tão somente que eu digite o código da compra que eu quero precificar. Óbvio, essa tela aqui pode precificar qualquer produto e eu tenho vários filtros para assim fazer. Posso filtrar por grupo, subgrupo, descrição, código do produto, entre outros. Porém, o intuito aqui desse vídeo é precificar através da compra. Todos os itens que foram comprados serão relacionados na tela de precificação. Então, se uma nota tiver 10 itens, nós teremos 10 itens aqui a serem precificados. O que é interessante sobre esta tela é que ela vai nos trazer o preço de custo dessa compra, vezes o preço de venda atual, e ele vai nos dar duas margens muito importantes, que é a taxa de marcação calculada, que é de 63%, e a diferença entre o custo e o preço de venda. Ou seja, ele está me dando aqui mais de 1.400% de lucro bruto. Eu consigo fazer cálculos aqui e alterações em massa nessa tela. São mais de 53 itens que podem ser executados em massa pela tela de precificação. Porém, nós nessa etapa aqui utilizamos com frequência o código 32. 32 não, perdão, 34. O que é o 34? O 34 ele diz que ele pode ajustar o preço de venda, ou seja, esse carinha aqui, através de um percentual sobre o preço de custo. Então, digamos que eu queira ter um lucro bruto de 100% em cima do custo. Então, aqui eu vou ter em torno de 12,60, 12,62 aproximadamente. Se eu clicar aqui em atualizar, até errei a matemática, me perdoe, eu considerei só o 30. A gente tem 12,77, que é justamente o dobro desse valor aqui. Então perceba que ele preencheu aqui na coluna em branco o novo preço de venda. Isso não altera o preço de venda em si, ele está apenas fazendo a sugestão, tá? Digamos que eu quisesse aqui 200% do valor, cliquei, ele já vai me fazer essa sugestão do novo preço de venda. A sugestão não precisa também ser acatada. Então, R$ 19,16 é um valor que não é comercial para estampar na prateleira, por exemplo, de um supermercado. Então, posso vir aqui e dizer que o produto custa R$ 18,99 e eu posso colocar o preço que assim eu desejar, ok? Uma vez que aquele preço é satisfatório para o que eu quero como margem de lucro, basta que eu grave a precificação. Em alguns casos, ele vai alertar quando esse valor ultrapassa 50%, porque o preço de venda que nós tínhamos nomeado era de R$ 99,90, considerando o preço da caixa. Mas lembrem-se, nós convertemos a caixa em unidades, por isso que o preço de custo ficou menor. Vou confirmar e aí percebam que agora eu tenho 18,99 e ele está me dizendo justamente o percentual que eu tenho, né? 197% é a diferença entre o custo e o preço de venda. Porém, temos que nos atentar também à taxa de marcação, que nada mais é do que um cálculo matemático que leva em consideração o custo da mercadoria, mais os impostos federais, mais a taxa administrativa, caso a loja tenha, e o ICMS, que é cobrado para empresas do lucro real ou presumido. Então, baseado nessas informações, o sistema vai compor essa taxa de marcação. Aqui embaixo, ainda no rodapé, é possível fazer a simulação do preço para verificar quais margens você tem. Então, imagine que você quer vender esse produto a R$ 15,99. Se você digitar o preço aqui embaixo, você vai conseguir enxergar aqui embaixo no rodapé qual é a taxa de marcação bruta, ou seja, qual é o lucro bruto em cima do custo e qual é a taxa de marcação, que é justamente o custo mais os impostos federais, mais as taxas administrativas, mais o ICMS. Se as margens forem satisfatórias para quem está dando entrada, ele pode clicar aqui no menu de reciclagem
ele já vai trazer o valor para cá, para que ele seja sugerido, e assim eu posso fazer item a item. Lembrando que isso não altera de fato, o que altera é clicar no botão gravar. Pronto, está feito nosso processo de entrada, né? Os produtos já foram registrados no nosso sistema. Se eu procurar por esse produto agora no nosso cadastro de produtos, nós vamos ver que ele já tem estoque disponível, e esse estoque disponível ele já pode ser utilizado em operações de venda. Se nós viermos até aqui na tela de produtos e pesquisarmos pelo produto que nós demos entrada, que foi o 6517, nós vamos ver que já está constando as 40 unidades que nós registramos em nossa compra. Então o processo de entrada foi esse, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha gerado aprendizado. E se tiver curiosidade de como fazer esse mesmo processo no Engentag, teremos um novo vídeo aqui no canal fazendo esse mesmo processo, explicando os mesmos detalhes, porém utilizando a ferramenta Engentag. Qualquer dúvida também, o nosso contato está aqui na descrição desse vídeo, os contatos do nosso suporte. Nosso horário de funcionamento é das 7h15 da manhã até as 18 horas, de segunda a sexta, e no sábado até o meio-dia. Não deixe de fazer contato, será um prazer atendê-lo. Até o próximo vídeo, até mais.